Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí fazendo a apresentação da nossa eletiva, a história do celular e as suas aplicações no cotidiano. Sabemos que o celular é um equipamento que transformou a nossa forma de se comunicar, de pagar, de comprar, usar o banco. E essas relações têm mudado o nosso comportamento. Diríamos que essa evolução ela veio através de muitos estudos, muitas empresas envolvidas. Então podemos concluir que este este ponto que é a evolução, ela não chegou ao fim. Ela é só o começo de grandes mudanças, tá certo? Então, aí nós temos a primeira data, que é de 1947, a Motorola, que era uma empresa de rádio de comunicação, fez alguns estudos e começou a desenvolver o celular, né? Então, esse celular branco que aparece, o grandão maior de todos, ele foi desenvolvido pela equipe da Motorola bem no começo dos estudos de telefonia celular. O maior desafio do celular foi com relação às antenas, que o investimento era muito alto e devido a esse investimento alto das antenas, não existia também um retorno sólido, né? Eu não sabia, porque o celular dependia do comportamento das pessoas, de como ele ia chegar no mercado e como ele ia ser recebido, né? Então as empresas ficavam com medo de investir numa coisa que até então era novidade para todos. Bom, então a gente pode dizer que essa evolução ocorreu de 1947 até os dias atuais. Esse laboratório da Bell era uma empresa de telecomunicação dos Estados Unidos, mas a Motorola também desenvolvia algumas coisas, alguns estudos, né? Na União Soviética, o primeiro celular foi desenvolvido em 1955. Né? Pesava 1,2 kg e tinha alcance de 1,5 km, né? Veja que o peso do equipamento era extremamente diferente de hoje, que pesa aí por volta de 130 a 200 gramas no máximo, né? Bom, como eu havia falado, a Motorola foi a pioneira no ramo de telefonia celular, né? E essa equipe liderada por Mart Cooper fez a primeira ligação do telefone celular chamado Dynatac 8000, e esse celular só chegou a ser comercializado em 83. Então demorou bastante, porque a tecnologia já existia, mas é como eu falei, existia uma resistência com relação aos investidores na questão de antena, infraestrutura para que o equipamento funcionasse. E até hoje no Brasil, a maior resistência, as maiores dificuldades que a gente encontra com relação à telefonia celular é com relação ao investimento de infraestrutura. Para você ver como é que essa questão da tecnologia, foi desativada a TV analógica justamente para usar a faixa de frequência da telefonia do 5G. Né? Então, assim, estamos caminhando aí para outro processo de mudança evolutiva na questão da transmissão de dados, né? O 5G promete ser muito mais rápido do que o que nós usamos hoje, que é o 4G, que já é bom, mas ainda precisa de alguns aprimoramentos, né? Bom, em 91 houve a primeira transmissão do novo formato de sinal chamado 2G, né? Então era tudo analógico, né? Analógico é um sistema que também era utilizado nas televisões, né? Quem é mais antigo vai lembrar daquelas televisões que tinham seletores de canal, aquela anteninha com bombril na ponta, né, para melhorar o sinal. Então, em 91 já começava a ter um aprimoramento das antenas de telefonia celular. Então já começava a ter algo diferente, algo que funcionava melhor.
né? Aí já começava a ter o serviço de mensagem por texto. Isso também é em decorrência também da evolução dos equipamentos, né? Que começou a possibilitar a questão da escrita de textos, né? Usando as teclas do alfanumérico. Então começou aí a existir essa possibilidade de mensagem de texto. Também começou por volta dos anos 90 a questão do touchscreen, né? Então já começou a ter serviço de GPS, alguns equipamentos que eram usados para fins militares já começava a ser disponível em equipamentos pessoais, né? Olha que legal, né? Então, assim, a grosso modo, as grandes empresas de telefonia celular, Nokia, Motorola, todas elas, né? Depois veio Samsung, né? A coreana Samsung, LG, né? As duas gigantes coreanas. E não podemos também esquecer da Apple, né? Na verdade, a Apple ela foi a precursora da questão dos sistemas operacionais, né? Inventou o iOS. E aí é uma questão de gosto, né? Existe aquela briga de sistemas operacionais, qual é o melhor, né? Se é o Android ou é o iOS. Mas os sistemas operacionais já foi um aprimoramento, né? Porque até então o celular era um equipamento somente para ligação. Já através dos sistemas operacionais, ele começa a te oferecer uma gama de serviços que não tinha antes. Então já passa a ter um browser de internet para você poder acessar a internet. Você tem uma calculadora, você tem a possibilidade de jogos online, jogos offline, você tem a questão dos editores de texto, você pode imprimir um arquivo, né, usando o Wi-Fi da impressora através de um aplicativo de celular. Então o equipamento já passa a ter uma gama de serviços que até então, com os equipamentos antigos que não tinham sistema operacional, eles não faziam. Tinha uma certa limitação com relação aos seus recursos, né? Além da questão da infraestrutura, a gente pode dizer também que o Android e o iOS, como já foi falado, eram sistemas que revolucionaram a questão até de trabalho, né? Então gerou-se muito emprego, muitas startups apareceram, porque essas startups elas desenvolvem esses aplicativos e nós utilizamos os aplicativos, então a gente consome esse tipo de aplicativo e gera emprego, né? Então é uma questão até estrutural, né? Gera emprego, gera renda, né? Então a questão do celular é algo extremamente que a gente acaba não visualizando, né, na utilização do dia a dia, mas é uma produção em cadeia, né? Tanto da empresa que fabrica o equipamento físico, quanto a parte de software, quanto a parte de assistência técnica, né? E a parte de serviços, né? Por exemplo, o Uber funciona, né, com um aplicativo de celular, um aplicativo de transporte, depende do celular. O iFood, né? Grandes corporações foram criadas em volta desses aplicativos. E esses aplicativos só existem porque esses sistemas operacionais possibilitaram essa criação. Então, é um mercado extremamente grande que mudou a nossa forma de até de se alimentar, de transporte, enfim, de muitas coisas, né? Interessante como o impacto disso foi tão grandioso. Então, prosseguindo aí com a ideia das grandes empresas, né? Hoje a gente pode dizer que esse mercado está bem aberto, né? Existem muitas empresas de telefonia, a gente tem muitas opções no mercado para escolher, marcas, sistemas operacionais são dois praticamente, né? Nós temos muitas opções com relação às marcas. E isso é legal, porque
A gente tem que ter esse lado competitivo, né? Então, essa linha do tempo ela é bastante interessante porque ela traz ali desde 1972 até a evolução de hoje. Então, a gente vê na mudança de forma, a gente vê uma mudança na questão da tela, a questão do touch, né? Coisas, câmera, coisas que não existiam passam a existir e muda totalmente a nossa forma de utilização desse equipamento. Então é fantástica essa linha de evolução, a gente percebe o quanto a gente caminhou e o quanto a gente ainda terá que caminhar, porque existem coisas que ainda são limitadas, né? A gente sabe que eles têm a tendência de novos estudos para fazer telefones à prova d'água, já existem alguns aí, né? Eles estão tentando fazer um touchscreen transparente, né? Aquelas coisas tipo de filme, né? Holograma. Então já existe todo um estudo em cima disso aí, mas a gente percebe que a caminhada já foi bastante grande, né? A gente vê que os equipamentos eles ganharam funcionalidades nunca imaginadas, né? Então foi muito bacana perceber isso. E o objetivo da eletiva era justamente isso, trazer essa questão histórica do celular, ver o quanto a gente caminhou, os sistemas operacionais, né, o Android, o iOS, como é que foi o surgimento de algumas empresas. Né? Nas primeiras aulas a gente falou sobre como surgiu a Motorola, né, através da fabricação de radiocomunicador, né? Depois veio a grande e poderosa Nokia, né, também criando ali uma tecnologia própria, foi uma das pioneiras também da área de comunicação na Europa, já chegou a ser a maior empresa fabricante de celular do mundo. Infelizmente, hoje a Nokia representa uma fatia muito pequena do mercado, fazendo alguns equipamentos que não tem tanta representatividade quanto um equipamento que possui Android e que possui o iOS, tá certo? Além disso, podemos dizer que a eletiva também teve o cunho de trazer nomes das linguagens de programação para instigar o aluno a entender o que tem por detrás dos aplicativos, né? Então nós falamos um pouco sobre o JavaScript, falamos também sobre as linguagens de programação Dart, que é uma linguagem universal que serve tanto para iOS quanto para Android, e é o emprego do futuro, né? Você desenvolver aplicativos, né? É um emprego do futuro. Então é interessante a gente saber que existem essas linguagens, que é possível estudar essas linguagens de modo EAD, gastando pouco, você já pode começar a ser um desenvolvedor de aplicativos. Galera, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os alunos, a todos que estão nos assistindo, né? Foi um ano bastante difícil, mas que com certeza a gente aprendeu alguma coisa, pelo menos aí para não ter um prejuízo maior, né? Então, agradeço a todos, agradeço a direção do Maria Ribeiro pela oportunidade, um abraço e um bom final de semana.